Olá, boa noite. Você está no canal Aprendiz do Evangelho. Meu nome é Messias e hoje, de uma forma um pouco diferente, né? Nós estamos gravando a aula do capítulo 41 aqui do estúdio, aqui da minha casa, porque nós tivemos a aula ontem lá no Seara de José, no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, mas houve um problema de gravação. Nós perdemos a gravação, o áudio não foi captado, então não deu para aproveitar muita coisa. Então eu achei por bem regravar a aula aqui de casa, para que vocês que nos acompanham possam continuar assistindo essa sequência, né, dos capítulos do livro Nosso Lar, que é realizado de forma presencial todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui em Santos, no Lar Espiritual Seara de José. E hoje a gente chega ao capítulo 41, né? Eu vou subir aqui a imagem para a gente. Está aqui o capítulo 41. Opa! Pronto. Cujo título é Convocados à Luta. No capítulo 41, vai se passar, né, em setembro de 39, logo durante o início da Segunda Grande Guerra. Isso nos remete ao capítulo 24. Para quem não lembra, para quem acompanha, talvez não lembre, no capítulo 24, o impressionante apelo, durante a estada de André Luiz, as TVs lá em Nosso Lar, lá tem televisão, né? Os aparelhos de TV, digamos assim, começavam a transmitir um apelo vindo de um posto avançado, pedindo aos moradores, não só de Nosso Lar, mas de todas as colônias, que pudessem vibrar pela Terra, porque o planeta Terra passaria, ou estaria muito próximo de passar, por um grande evento catastrófico, que seria no caso a Segunda Grande Guerra. No capítulo, inclusive, é falado que por mais que tivessem pessoas vibrando pela Terra, os caminhos já estavam praticamente traçados, tanto é que a guerra houve e não teve muito o que fazer, a guerra aconteceu mesmo, né? Então, vamos à leitura, a gente sempre faz isso mesmo durante o presencial, eu levo o texto, nós lemos juntos e fazemos alguns comentários durante a leitura do capítulo, né? Então, vamos lá. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Ainda mais que todos nós sabemos que o pai é todo amor, que Cristo veio à Terra pregando amor. Então, quando temos um ato violento como uma guerra, toda a casa do Pai fica em desordem, porque não é o comum, não é o normal termos. Não foi para isso que fomos criados. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Olha só o que transforma um planeta, um país que
é o algoz, o que providencia a caminhada de uma guerra. Sem se precatarem dos perigos imensos desses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Cria uma egrégora de sombras em cima desse país. Coletividades operosas o convertem-se em autônomos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Olha só, e eu não tenho como não pensar nos nossos irmãos russos e dos ucranianos, claro, que é o que nós temos no momento, fora as pequenas guerras, né? As jihadis que temos entre os nossos irmãos muçulmanos. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Deus nunca nos abandona, não é mesmo? Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após, aqui nessa primeira frase, se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, está falando de uma pessoa só. Se devemos lastimar, imagina uma pessoa, imagina um povo inteiro. E Emmanuel, em suas obras, fala que os espíritos ignorantes do bem são doentes e que nós devemos cuidar deles, rezar por eles. Então, eu até aproveito para que a gente possa mandar emanações positivas, tanto para os ucranianos, como para os russos, para os nossos irmãos muçulmanos, porque eles estão passando por um problema muito grave no momento, e os algozes, né, são doentes, estão precisando muito do nosso auxílio. Continuando. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Clarim, para quem não conhece, é um clarinete, né? Para quem participou, quem teve oportunidade de ir para o exército, é o que dá o toque de recolher ou a alvorada, né? Então ele ficou tocando durante 15 minutos, um quarto de hora. E profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Narcisa e Tobias, né? Tobias era o coordenador das tarefas das câmeras de edificação, né? E Narcisa também era uma das auxiliares que ajudavam André Luiz em aprender o serviço nas câmeras de edificação. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias, inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve, na Europa, a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Quando ele fala em novo mundo, são as 3 Américas. Por quê? Nós fomos colonizados por europeus. Então, todo esse problema afetava a Europa, mas ia acabar alcançando o novo mundo. Então, a ideia era que protegessem o novo mundo, as 3 Américas. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angústia e expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Eu acho interessante essa frase porque o que ele quer dizer com fazer calar os ruídos de baixo? Pararmos de pensar em nós mesmos. Pensarmos mais no grupo, no outro.
Então, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave, em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Então, nesse parágrafo, nós temos uma breve indicação de que as câmaras de retificação não ficam na mesma altura das vias públicas, ficavam bem abaixo, até para que os doentes não fossem afetados pelos barulhos vindos de fora. Tudo é pensado para auxiliar, né, quem está internado nas câmeras de retificação. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos caminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Me faz lembrar o soar dessas buzinas, né, eu não lembro o termo agora, quando vai acontecer um acidente e essas cidades que ficam em regiões de montanha ou perto de vulcões, quer dizer, quando algo muito grave vai acontecer, toca-se uma buzina muito grande, né, para que avise a todo mundo de que algo pode ocorrer ou que algo vai ocorrer em breve. E lá tem também, só que eles tocam clarins, né? Todos sabemos que se trata da guerra, porque eles já sabiam isso desde o capítulo 24. Mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes, ou seja, os pedestres, as pessoas que estavam caminhando pelas alamedas. Ao nosso lado, vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, disse uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavaleiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Então, eles já estavam conversando sobre o que poderia acontecer com os departamentos de regeneração, né? O movimento de outros departamentos de nosso lar, com a chegada ou com esse evento catastrófico da guerra. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou, adiantemos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando, será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno, de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. O trabalho, né? O trabalho no mundo espiritual é bênção divina
de reajustamento. Então, você veja, por mais trabalho que viesse, ele estava mais empolgado, inclusive, porque seria mais bênçãos, né? Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. Na época, né, em 39, a China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Como eu disse, naquele ano, em 39, naquele período, a China também estava passando por problemas, só que, vamos colocar assim, não estava chegando ao nosso lar, né? Não estava incomodando, entre aspas, os trabalhos de nosso lar. Isso era um problema das casas, das colônias espirituais do Oriente, como ele vai falar agora. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. Olha aí, lembra que eu falei lá atrás, no texto? Deixar, vou até voltar para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui. Ah, tá aqui, ó. Precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. E aqui o nosso amigo, né, estava pensando nele, né? Parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. Ele estava preocupado com ele e não com os outros. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Era o que estava escrito nos slides anteriores, né? Fazer calar o que vem de baixo e pensar com o coração. Continuando. Atendendo a novo gesto de Tobias que me reclamava atenção, observamos senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, porque semelhante preocupação, se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvida que Everardo será barrado pelo umbral, ou coisa pior? Tobias, inclusive, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Vamos dar uma pausa aqui. Para vocês verem, a gente fala várias vezes na aula, né, nas nossas aulinhas lá, que a gente troca ideias. Eu sempre falo, né, e outros amigos falam, nosso lar, por melhor que seja em relação aqui à Terra, por exemplo, é zona umbralina. Então está muito próximo. As pessoas que estão em nosso lar não são espíritos de alta elevação, na sua maioria. Claro que temos governador, tem outros membros lá em nosso lar, os governadores principalmente, os responsáveis os ministros responsáveis pelos ministérios, mas na sua grande maioria são pessoas como nós, encarnados, só que eles estão do outro lado. Então eles têm os mesmos receios. Então ela estava com medo que o ex-marido, violento, pelo visto, retornasse da vida encarnada para o desencarne e fosse ter com ela, ignorando que nosso lar tem proteções. E não é só isso, ele seria possivelmente levado a outros locais, né, na região umbralina ou coisa pior, como disse a companheira. Ele não seria simplesmente levado ao nosso lar para causar transtorno a ela, né? Então, você vê como as pessoas em nosso lar ainda estão muito próximas da gente.
Não há muita diferença, só mudaram de lado. São espíritos como nós, só que nós somos espíritos encarnados, eles são espíritos livres da carne, mas o resto é a mesma coisa. Continuando. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam as informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Devia estar aquele burburinho, pessoas preocupadas, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, o que vai acontecer com a gente, todos preocupados com os problemas que adivinham da guerra. Extremamente surpreendido com um vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade, serenado barulho. Desculpa, está passando uma moto aqui. Vamos lá. Serenado barulho, e agora o barulho realmente serenou, né? Daí a momentos, ouve-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Eu peço a todos que acompanhem, porque nós vamos, nesse momento, ouvir a voz do governador. Expressão hierárquica desceram dos céus. Os clarins foram ouvidos ao longe. A cidade iria passar por momentos importantes. Amados irmãos, cidadãos de nosso lar, ministros, como vocês sabem, o nosso trabalho de ajuda aos que vieram do planeta é exigido disciplina, abnegação e muito devotamento. O processo de renovação da vida humana chega ao ponto de ebulição. Veio pedir esforço redobrado aos que estão nos serviços edificantes de nossa colônia. Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminará completo. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as cidades espirituais ao redor do planeta se unem em rogativos e trabalhos de paz. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está em mim. Como vocês podem ver, foi uma forma lúdica do filme, né? Nosso Lar,
mas que mostra, essas imagens da guerra até hoje me causam impactos, né? Como o ser humano pode ser tão cruel com o próprio ser humano. Eu quis trazer essas imagens do filme de uma forma lúdica para vocês terem a noção de como deveria ter sido, né, o que aconteceu em nosso lar. Vocês viram no final os espíritos já desencarnando e os trabalhadores do nosso lar se preparando para receber esses irmãos, e todas as colônias estariam trabalhando em prol de receber esses milhões de irmãos que desencarnaram por causa dos horrores da Segunda Grande Guerra. Mas, no livro, o texto é bem mais conciso. Então, vejam a palavra do governador no livro. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. E eu acho que esse texto, acho não, tenho certeza, serve para nós, irmãos do planeta Terra. Não vos entreguei a distúrbios dos pensamentos, ou seja, pensamentos elevados, ou da palavra. Cuidado com o que sai da boca do homem. A aflição não constrói, nunca construiu, ficar aflito. A fé é que é mais importante. A ansiedade não edifica, não edifica. A ansiedade, o medo do futuro, o medo do porvir. Deixemos tudo na mão de Deus. Deixemos tudo na mão de Deus. Ele não nos dá uma cruz para carregar maior do que nós podemos aguentar. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, saibamos ser dignos do chamamento do Pai para o bem, para a edificação do bem, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Em nossos postos é em nossa caminhada, cada um fazendo o seu para o bem do mundo, para o bem do próximo. Voltando ao texto. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. Todos se acalmaram. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual, porque não tem por que se desesperar. Nós vamos passar por problemas. Vamos passar por problemas. Nós não estamos aqui de férias, né? E eu vou trazer, já para finalizar, e já agradecendo a companhia de todos, do Livro dos Espíritos, né? A nossa Barça, nossa enciclopédia Barça, parte 3ª, capítulo 6, das leis da destruição, onde fala-se da guerra, ou das guerras. Na pergunta 742, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Você vê que, a partir do momento que nós vamos progredindo, e o nosso planeta está passando por esse momento de regeneração, e quando a gente fala o momento de regeneração, fala do planeta, a gente não fala do planeta em si, sim, falamos de nós. Nós temos que passar por esse processo de regeneração. Nós temos que passar por esse processo. Porque quando nós passarmos por esse processo, quando nós evoluirmos na forma pensamento, com pensamentos positivos, com pensamentos bons, não sendo mais agarrado às coisas más,
nós teremos a oportunidade, a condição de mergulhar a egrégora do planeta e fazer esse planeta se tornar um planeta regenerado. Mas vamos continuar. Na 743. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, ainda estamos um pouco longe, eu acho que é bem longe disso ainda, mas estamos caminhando a passos lentos, a passos de formiga e sem vontade, mas a gente vai chegar lá. Na 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. E aí, por que ele fala nisso? Durante a Segunda Grande Guerra, houve grandes avanços na medicina. Então, Deus, a providência divina, sempre, mesmo quando acontece algo de muito negativo, como é uma guerra, sempre há algo positivo. Há sempre luz na escuridão. Então, nunca houve um avanço tão grande na ciência médica como teve durante a Segunda Guerra Mundial. 744A. Desde que a guerra deve ter sido por efeito produzir o advento da liberdade, como podemos frequentemente ter o objetivo e resultado da escravidão? Escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Isso é uma questão, por exemplo, nós pegamos na Segunda Grande Guerra, quando os Estados Unidos jogou a bomba H, né, em Hiroshima e Nagasaki, o povo japonês se uniu e hoje o Japão é uma das maiores potências tecnológicas que nós temos no mundo. E eu aqui não estou fazendo ode à guerra, muito pelo contrário, mas há algumas explicações, como eu disse, mesmo de coisas não boas, como a guerra, a providência divina consegue fazer com que saia alguma coisa de bom para aquele povo. No caso do Japão, foi o progresso, que hoje o Japão é uma potência mundial independente de qualquer outro país, mas infelizmente sofreu muito com a Segunda Grande Guerra, principalmente por causa das bombas a gás. Mas, como dissemos lá, como está no começo do texto, eles provocaram, os governantes japoneses provocaram o que aconteceu depois. Todo mundo estava errado nessa história, mas houve um progresso devido à guerra, né? 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Essa acho que é a pergunta mais importante. Resposta. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens, cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. E me remete a Adolf Hitler, né? Que, segundo consta, ele está, por sua proteção, por previdência divina, escondido, digamos assim, internado, digamos assim, num planeta, exilado seria a melhor palavra, para a proteção dele próprio, porque imagina quantos que desencarnaram com ódio dele. Quantos irmãos Adolf Hitler, por ordem dele, foram cruelmente assassinados, passaram por experiências dolorosíssimas, como não esquecer de Auschwitz. Mas a previdência divina nunca falha. Então, Adolf Hitler vai pagar? Vai pagar. Ele vai ter a condição de pagar. Não aqui, talvez, na Terra, não. Talvez em outro planeta primitivo. Mas ele vai pagar, não seria o termo. Ele vai resgatar todos esses débitos. Meus amigos, eu espero que tenham gostado
convido novamente a todos para todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, no NED, que é lá no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, estarmos reunidos a partir das 19 horas, onde temos a primeira parte do estudo básico dos espíritos, tá? Eu estou pegando o endereço do Lar Espiritual Seara de José, Evaristo da Veiga 266, para quem é aqui de Santos, Rua Evaristo da Veiga 266. Então, às 19 horas, nós temos o estudo básico do Espiritismo, tem no site, no YouTube, procura NED, tá? Que você vai ter todas as aulas lá. Nós estamos agora na segunda fase, tivemos uma primeira parte do básico, tá? E agora vamos para uma segunda fase, uma segunda parte um pouco mais avançada, e terminaremos com uma terceira parte, já com as aulas do professor Newton Júnior, que inclusive é um dos diretores da USE aqui de Santos, onde ele vai encerrar esse curso do ensino básico do Espiritismo. É o primeiro curso que é feito, esperamos que outros venham, para a gente poder cada vez melhorar mais e, como diziam, né, como disse, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, a gente tem que se instruir, nós temos que ter conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, mais nós temos ferramentas para nos auxiliar na nossa própria reforma íntima, na nossa própria regeneração, tá bom? Eu tenho que só agradecer a todos, muito obrigado, uma boa noite, e até a próxima. Como eu disse, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, o curso do curso básico do Espiritismo, e às 20 horas, as aulas do nosso lar, no Lar Espiritual Seara de José, Evaristo da Veiga 266, aqui em Santos. Um abraço a todos e até mais.